Olá, amigas crocheteiras, tudo bem com vocês? Eu sou Lídia Pavelqueires e tô começando mais um passo a passo em crochê aqui pro canal. O passo a passo de hoje eu recebi o pedido lá pelo meu Instagram. A Marcileia mandou um direct com essa foto que vocês estão vendo aí do lado, pedindo o passo a passo dessa peça. Inclusive quero agradecer a ela, muito obrigada. Eu achei a peça maravilhosa, estou encantada. Eu fiz a minha adaptação de acordo com os tons de linhas que eu tinha disponível aqui para produzir o passo a passo. Caso você queira que a peça fique igual a da foto, você tem que utilizar outro fio para acabamento, né? Que é o fio Encanto, ou outro fio com brilho, para você ter esse mesmo efeito. Antes de seguir com o nosso passo a passo, quero pedir para você me acompanhar lá no Instagram também, @decorandoap. Lá ficamos mais próximas e conectadas e eu tento responder vocês o mais rápido e também eu posto tudo em tempo real. Para quem é novo e chegou aqui agora, clica no botão inscrever-se se você gosta de passo a passo em crochê. Lembrando que temos vídeos 2 vezes na semana, segunda e quinta-feira. Para quem já é inscrito, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa peça. E outra coisa, se você sabe o nome do trabalho, comenta aqui embaixo também, para que nós possamos dar os devidos créditos, tanto ao criador da peça, quanto ao nome da peça no qual ele nomeou. Eu conto com a ajuda de vocês são top para descobrir essas coisas. A numeração das cores vai ficar na tela. Muito obrigada e bora pro passo a passo. Para começar o nosso passo a passo, esse é um barbante número 6, a cor é a 5718, é um barroco da Círculo e o número da agulha é a 3,5 milímetros. Vamos iniciar com o anel mágico. Então eu faço um X aqui no meu dedo, um pontinho nesse anel e já solto aqui do meu dedo. Aqui nós temos o primeiro ponto da nossa sequência. Vou subir mais 2 pontos de corrente, totalizando 3 pontos de corrente, que equivale a um ponto alto. Eu laço a agulha e dentro do anel mágico nós vamos fazer mais 13 pontos altos. Contando com essas 3 correntes que nós fizemos aqui no início, totalizam 14 pontos altos. Então, nós temos já o primeiro, o segundo, laço a agulha, o terceiro ponto alto, laço a agulha, faço o quarto ponto alto, 5, 6 pontos altos, 7 pontos altos, 8 pontos altos, 9, 10, 11 pontos altos, 12, 13, laço a agulha e o 14º. Então, aqui nós totalizamos 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem um total de 14 pontos altos. Vamos fechar o nosso círculo mágico. Fechamos o nosso círculo e vamos arrematar com um ponto baixíssimo no terceiro ponto da correntinha que nós iniciamos o trabalho. Fecho o ponto baixíssimo e assim fechamos a nossa primeira carreira de pontos altos. Eu alongo essa laçadinha, vou seguir fazendo o início invisível, introduzo a agulha de trás para frente nesse ponto alto da frente, pego a laçada alongada e passo ela lá pro outro lado. Dá uma regulada, ela não pode ficar nem muito apertada e nem muito folgada, tá? Porque se você aperta demais esse ponto, ele começa a entrar dentro dessa laçada aqui que você tá puxando. Então, dá mais uma reguladinha. Eu volto nesse mesmo ponto, pegando apenas as 2 argolinhas aqui de cima, faço a minha laçada do outro lado, um ponto baixo, uma corrente, temos o primeiro ponto alto da sequência. Laço a agulha e para cada ponto alto que nós trabalhamos na carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos altos. Esse do início eu vou fazer só quando eu estiver arrematando,
eu vou fazer o segundo ponto alto em cima desse ponto. Então, por enquanto, fica só um, eu vou seguir para o próximo. No próximo ponto, vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2, laço a agulha no próximo ponto, também 2 pontos altos. 1 e o segundo. Laço a agulha no próximo, 2 pontos altos. E para cada ponto que nós trabalhamos, vão ser 2 pontos em cada ponto, totalizando 28 pontos altos na segunda carreira. E chegamos ao final da segunda carreira. Aqui eu trabalhei 2 pontos altos em cima daqueles 3 pontos de corrente que foram os pontos iniciais do nosso trabalho. Nós vamos fazer o ponto alto, porque nós iniciamos apenas com um e deixamos para fazer o segundo ponto alto nesse ponto só na hora do arremate. Então, aqui no mesmo espaço, eu introduzo a agulha e eu faço um ponto alto. Agora, vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Esse primeiro ponto foi composto por um ponto baixo e um ponto de corrente. Então, na corrente, que é esse ponto que tá viradinho aqui, eu pego essa argolinha, apenas essa argolinha, levo a agulha aqui atrás, puxo a laçada e passo por dentro do ponto, da argolinha do ponto alto que nós acabamos de fazer aqui do lado, completando o segundo e arrematando a nossa sequência. Finalizamos a nossa segunda carreira e ela contém 28 pontos altos. Alongo a laçada, introduzo a agulha de trás para frente, observa que o ponto da frente, o ponto alto da frente, as duas argolinhas elas já ficaram mais abertinhas e é nelas que nós vamos passar a nossa agulha de trás para frente e levar essa laçada lá para o outro lado para seguir com a nossa emenda invisível, tá? Feito isso, dê aquela reguladinha no nosso trabalho, ó, o trabalho tá assim, meio fechadinho, volto nesse mesmo ponto, faço um ponto baixo e uma corrente, tem o primeiro ponto alto da nossa terceira carreira. Uma corrente de espaço, laço a agulha, no próximo ponto eu vou trabalhar mais um ponto alto. Uma corrente de espaço, laço a agulha, no próximo ponto, pegando apenas as duas argolinhas de cima, tá? Olha, eu laço a agulha do outro lado e eu faço mais um ponto alto. Uma corrente de espaço, laço a agulha, no próximo ponto, mais um ponto alto. Com uma corrente, laço a agulha, no próximo ponto, ponto alto. Uma corrente de espaço, laço a agulha, no próximo ponto, mais um ponto alto. E a nossa terceira volta é composta por um ponto alto com um ponto de corrente, separando um ponto alto e outro. Nós vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto que foi trabalhado na segunda carreira e fazendo uma corrente de espaço entre eles. Vai dar um total de 28 pontos altos a nossa sequência. Cheguei ao final da terceira carreira, trabalhei o ponto alto, trabalhei um ponto alto com uma corrente de separação entre cada ponto. Aqui eu trabalhei um ponto alto, uma corrente de espaço, vou laçar a agulha. Esse ponto é o ponto com relevo, então eu introduzo a agulha por baixo desse relevo e eu faço um ponto alto. Uma corrente de espaço e vamos arrematar a nossa terceira carreira. Aqui nós trabalhamos um ponto baixo com uma corrente. Na corrente eu vou introduzir a agulha pegando apenas essa perninha que tá viradinha para cá. Levo minha agulha aqui atrás e eu faço um ponto baixíssimo, arrematando a nossa terceira carreira. Nossa quarta carreira eu vou alongar essa laçada e nós vamos trabalhar dentro dos espaços de correntes. Então, eu introduzo a agulha de trás para frente nesse espaço de uma corrente, pego essa laçada e já levo ela lá para o outro lado, regulo essa laçada, volto no mesmo ponto e eu faço um ponto baixo, uma corrente, eu tenho o primeiro ponto alto da nossa sequência. Dentro do espaço de uma corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Em cima de cada ponto alto que nós trabalhamos,
eu vou repetir apenas um ponto alto. Então, eu faço um ponto alto no espaço e um ponto alto em cima do ponto alto. Dentro do espaço de uma corrente, eu trabalho um ponto alto. Dentro do espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto. Em cima do ponto alto, repito um ponto alto. Laço a agulha, dentro do espacinho, eu faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, eu faço também um ponto alto. E eu vou contornar toda a quarta carreira fazendo essa mesma sequência. No espaço de uma corrente, um ponto alto. Em cima do ponto alto, repito um ponto alto. Lembrando que é pegando apenas essas duas argolinhas aqui de cima, tá bom? Vou fazer minha carreira e venho finalizar com vocês. Chegando ao final da quarta carreira, trabalhei um ponto alto no espaço de uma corrente e um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui dentro desse espaço eu trabalhei um ponto alto e aqui em cima do ponto alto nós vamos fechar fazendo um ponto alto. Introduz a agulha por baixo desse relevo, faz a laçada, um ponto alto. Dá uma ajustada aqui nesse ponto alto para ele cobrir esse relevo. Então, aqui do lado nós temos o ponto baixo com a corrente que formou o primeiro ponto alto. Na corrente, introduz a agulha, puxa o fio lá atrás e arremata fazendo um ponto baixíssimo. A nossa quarta carreira, ela totalizou 56 pontos altos. Alonga a laçada, introduz a agulha no ponto alto da frente, as duas argolinhas aqui de cima estão mais abertinhas e é nelas que nós vamos introduzir a agulha e levar essa laçada alongada lá para o outro lado. Dá uma leve regulada, volta nesse mesmo ponto, trabalho um ponto baixo e uma corrente. Aqui nós temos o primeiro ponto alto da nossa quinta carreira. Duas correntes de espaço, laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo, pegando apenas essas duas argolinhas aqui de cima, eu faço um ponto alto. Duas correntes, laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo, pegando apenas a argolinha aqui de cima, faço mais um ponto alto. Duas correntes, laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo, pegando apenas as duas argolinhas, um ponto alto, duas correntes, laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo, pegando as duas argolinhas, trabalho um ponto alto. E é essa sequência que nós vamos fazer por toda a nossa quinta carreira. Chegando ao final da quinta carreira, trabalhei um ponto alto, duas correntes, pulei um ponto de base, fiz um ponto alto, segui essa sequência por toda a volta. Aqui nós temos o ponto alto, seguindo a sequência, duas correntes. Pulo o ponto de base e aqui do lado tem o ponto alto já esperando para arrematar a nossa sequência. Nós fizemos um ponto baixo com a corrente, na corrente, introduz a agulha, leva o fio lá, puxa o fio lá atrás e fecha fazendo um ponto baixíssimo e assim arrematamos a nossa quinta carreira. A quinta carreira tem um total de 28 pontos altos com 28 quadradinhos que foram se formando quando nós fizemos dois pontos de corrente entre um ponto alto e outro. Então, para a nossa sexta carreira, nós vamos trabalhar alongo essa laçada, no espaço de corrente, pego o fio e levo ele lá para o outro lado. Dá uma regulada nesse fio, volta, faz um ponto baixo e uma corrente. Aqui tem o primeiro ponto alto da nossa sexta carreira. Laço a agulha, no espaço de duas correntes, nós vamos fazer dois pontos altos. Um e o segundo. Laço a agulha em cima do ponto alto, pegando apenas as duas argolinhas aqui de cima, faz um ponto alto. Laço a agulha no espaço de duas correntes, ponto alto, dois pontos altos, um e o segundo. Laço a agulha em cima do ponto alto, repete ponto alto. Laço a agulha dentro do espaço de duas correntes, dois pontos altos. Laço a agulha em cima do ponto alto, eu faço ponto alto
Assim eu vou circular toda a sexta carreira. Chegando ao final da sexta carreira, eu segui trabalhando 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes e um ponto alto em cima de cada ponto alto que nós trabalhamos na carreira anterior. 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, um ponto alto em cima do ponto alto e circulei toda a volta. Aqui trabalhei 2 pontos altos, do lado tem aquele último ponto, que é o com relevo, então eu introduzo a agulha por baixo desse relevo, puxo o fio aqui atrás e aqui eu vou trabalhar mais um ponto alto, totalizando 84 pontos altos nessa carreira. Aqui do lado tem um ponto baixo com a corrente e aqui na corrente eu vou arrematar fazendo um ponto baixíssimo. Arrematei a nossa sexta carreira, dá um total de 84 pontos altos. Para a sétima carreira, nós vamos alongar essa laçada. No ponto alto da frente, as 2 perninhas aqui de cima estão mais afastadas. Pego essa laçada, levo lá para o outro lado. Volto no mesmo ponto. Aqui eu trabalho um ponto baixo com uma corrente, tem o primeiro ponto alto da nossa sequência. Faço 2 correntes de espaço, laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo eu trabalho um ponto alto. 2 correntes de espaço, laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo trabalho um ponto alto. 2 correntes, laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo trabalho um ponto alto. A nossa sétima sequência, nós não vamos conseguir alinhar essa sequência de pontos altos com a sequência de pontos que foi trabalhada na quinta carreira, porque houveram os aumentos dentro do espaço de corrente. Então, aqui nós trabalhamos apenas um, nessa próxima de pontos altos nós trabalhamos 2, logo nós não conseguimos alinhar essas 2 carreiras. Pode acontecer de um ponto ou outro ser alinhado, tá? Mas, de modo geral, nós não conseguimos alinhar os demais. Então, eu sigo fazendo 2 correntes, pulo um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. E assim eu vou circulando toda a sétima carreira. Chegando ao final da sétima carreira, trabalhei um ponto alto com 2 correntes, pulei um ponto de base e fiz mais um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui nós temos um ponto alto, seguindo a sequência, 2 correntes, pulo um ponto de base e aqui do lado nós temos o ponto inicial da sétima carreira, que foi feito um ponto baixo com uma corrente. Na corrente, pegando apenas essa argolinha, puxo o fio aqui atrás, arremato fazendo um ponto baixíssimo e assim finalizamos a sétima carreira, que tem um total de 42 quadradinhos, tá bom? Então, para a oitava carreira, eu vou alongar essa laçada, introduzo a agulha de trás para frente no quadradinho, levo o fio lá pro outro lado, regula, volto no mesmo ponto e aqui eu trabalho um ponto baixo com uma corrente. Aqui eu tenho o primeiro ponto alto da nossa oitava carreira. Laço a agulha dentro do quadradinho, eu faço mais um ponto alto, então eu totalizo 2 pontos altos. Laço a agulha, em cima do ponto alto, repito um ponto alto. Laço a agulha dentro do quadrado, 2 pontos altos. Laço a agulha, em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Laço a agulha, dentro do quadradinho formado por 2 pontos de corrente, eu trabalho 2 pontos altos. 1, 2, laço a agulha, em cima do ponto alto, um ponto alto. E assim eu circulo toda a oitava carreira. Chegando ao final da oitava carreira, aqui nós trabalhamos 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, um ponto alto em cima de ponto alto, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, e aqui nós vamos trabalhar o último ponto alto da sequência. Laço a agulha, esse é aquele ponto com relevo que nós passamos a laçada para o quadradinho, introduzo a agulha aqui embaixo desse relevo, puxo o fio aqui atrás e aqui eu trabalho um ponto alto.
Vamos arrematar nossa sequência no ponto da corrente, porque aqui nós fizemos um ponto baixo com corrente, com uma corrente, e na correntinha eu introduzo a agulha, puxo o fio lá atrás e eu fecho fazendo um ponto baixíssimo, arrematando a nossa 8ª carreira, que tem um total de 126 pontos altos. Para a nossa 9ª carreira, eu alongo essa laçada. Aqui nós temos o ponto alto da frente, que introduzo a agulha de trás para frente, pego o fio e levo ele lá para trás. E volto nesse mesmo ponto, puxo a laçada lá atrás, faço um ponto baixo com uma corrente, aqui eu tenho o primeiro ponto alto da sequência. Faço mais um ponto de corrente, que é a separação, laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo eu prendo com um ponto alto. 2 correntes de separação, laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo prendo com ponto alto. Uma corrente, laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. 2 correntes, laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Então, nós vamos seguir intercalando, fazendo um ponto de corrente, pulando um ponto de base, no próximo prendendo com um ponto alto. A sequência seguinte, nós fazemos 2 pontos de corrente, pula um ponto de base, no próximo prende com um ponto alto. Depois, repete novamente uma corrente, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. 2 correntes, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. E vai seguir fazendo uma corrente, pula um ponto, prende com um ponto alto. 2 correntes, pula um ponto, prende com um ponto alto e vamos circular toda a nossa volta. Ao final da nossa 9ª carreira, aqui eu segui trabalhando a mesma sequência que eu falei no início para vocês. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. 2 correntes, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 correntes, né? Agora eu vou trabalhar uma corrente, pular um ponto de base e no próximo eu vou fechar com ponto alto, 2 correntes, laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo eu faço com um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base e aqui do lado nós vamos arrematar a nossa sequência. Então, eu fiz um ponto baixo com uma corrente, no ponto da corrente eu introduzo a agulha e eu fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a nossa sequência. Próxima carreira, eu vou alongar essa laçada, introduzo a agulha de trás para frente no quadradinho que nós trabalhamos uma carreira, que nós trabalhamos um ponto de corrente, levo esse fio lá atrás, volto no mesmo ponto e aqui eu faço um ponto de corrente, faço um ponto baixo, uma corrente, nós temos o primeiro ponto alto da nossa 10ª carreira. Laço a agulha em cima do ponto alto, eu vou trabalhar ponto alto. Laço a agulha no espaço que eu trabalhei 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos, um e o segundo. Laço a agulha em cima de ponto alto, repete ponto alto. Laço a agulha, onde foi trabalhado um ponto de corrente, trabalha um ponto alto. Laço a agulha, em cima de ponto alto, laço a agulha, no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos, um e o segundo. Laço a agulha, em cima do ponto alto, um ponto alto, laço a agulha, no espaço que foi trabalhado um ponto de corrente, um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto, e onde nós trabalhamos 2 pontos de corrente, nós fazemos 2 pontos altos. E assim nós vamos circular toda a nossa peça. Chegando ao final da nossa 10ª carreira, saí prendendo, gente, com os alfinetinhos para contar certinho, para não ficar nenhum pontinho deixando de entrar nessa contagem. Então, eu segui trabalhando onde eu fiz um ponto de corrente, eu fiz um ponto alto, e onde nós fizemos 2 pontos de corrente, eu trabalhei 2 pontos altos nesse espaço. Em cima de cada ponto alto, repetimos ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 pontos dentro do espaço de 2 correntes, um ponto alto em cima do ponto alto,
E aqui nós trabalhamos apenas um ponto de corrente, nele eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha em cima do ponto alto, eu repito o ponto alto. Esse é o ponto alto que tem... Esse é o ponto alto que tem o relevo, então eu faço um ponto alto em cima dele. Vamos arrematar a nossa 10ª carreira. Aqui do lado nós fizemos um ponto baixo com uma corrente, que equivale ao nosso primeiro ponto alto da 10ª carreira. Nessa perninha que tá aqui viradinha, é a perninha da corrente que nós vamos pegar apenas uma argolinha, olha só. Leva o fio aqui, puxa o fio aqui atrás e fecha fazendo um ponto baixíssimo, arrematando a 10ª carreira, que ela é composta por 157 pontos altos. Nós começamos com um ponto de corrente e terminamos com um ponto de corrente, porque são 63 quadradinhos, então a gente finaliza fechando a peça. Se nós começarmos com 2 aqui, com essa contagem de pontos correta que tá agora, a peça vai ficar muito folgada. Agora vamos iniciar a nossa próxima carreira. Deixa eu tirar aqui esse alfinete. Que vai ser a nossa sequência preparando para receber os nossos bicos. Então, no ponto alto da frente, eu introduzo a agulha de trás para frente. Introduzo a agulha aqui de trás para frente. Pego a laçada alongada e levo ela lá pro outro lado. Volto no mesmo ponto e aqui eu faço um ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de corrente. Pulo 1, 2, 3, 4. No 5º ponto alto, eu faço um ponto baixo. 3 pontos de corrente, 2, 3. Pulo 2 pontos altos, em cima do terceiro eu prendo com ponto alto, com ponto baixo. 3 pontos de corrente, 2, 3, pula 2 pontos de base, em cima do terceiro, prende novamente com um ponto baixo. 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pula 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4, em cima do 5º, introduz a agulha, prende com ponto baixo. 3 pontos de corrente, 2, 3, pula 2 pontos de base, em cima do terceiro, prende com ponto baixo. Novamente, 3 pontos de corrente, pula 2 pontos de base, em cima do terceiro, prende com ponto baixo, e essa é a sequência que nós vamos trabalhar por toda a volta. 6 correntes, pula 4 pontos de base, em cima do 5º, prende com ponto baixo. 3 correntes, pula 2 pontos de base, em cima do terceiro, prende com ponto baixo. Repete novamente 3 correntes, pula 2 pontos de base, no terceiro prende com ponto baixo. Inicia a sequência, 6 correntes, pula 4 pontos de base, no 5º, prende com ponto baixo. 3 correntes, pula 2 pontos de base, no terceiro prende com ponto baixo. Repete 3 correntes novamente, pulando 2 pontos de base e prendendo com ponto baixo em cima do terceiro ponto. Vou fazer isso por toda a volta, chegando aqui eu venho fechar junto com vocês. Nós vamos fazer um ajuste na nossa peça e eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de corrente. Pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos, no sexto eu prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 pontos de corrente, vou pular 3 pontos de base e no próximo eu vou prender com ponto baixo. 3 correntes, vou pular os 3 pontos de base e aqui do lado eu introduzo a agulha e eu prendo arrematando a nossa peça. Vou introduzir a agulha direto nesse espaço e aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente. Temos o primeiro ponto alto da nossa sequência. Laço a agulha e aqui dentro eu vou trabalhar mais 8 pontos altos. Com esse primeiro, totalizam 9 pontos altos. 3, 4, 5,
6, 7, 8 e o nono, 9 pontos altos. Aqui do lado seguem as sequências de 3 correntes. Na primeira eu introduzo a agulha e já fecho com um ponto baixo, prendendo o nosso bico. Faço mais uma sequência de 3 pontos de corrente. No próximo intervalo eu prendo com ponto baixo, laço a agulha e vou trabalhar direto dentro do arco de 6 correntes. Novamente 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o nono ponto. No próximo intervalo de 3 correntes, prende o arco com ponto baixo, 3 correntes. No próximo intervalo, eu prendo novamente esse arquinho de 3 correntes, laço a agulha e sigo para o próximo intervalo de 6 correntes, trabalhar novamente os pontos altos, os 9 pontos altos aqui dentro. Finalizado o nono ponto, aqui no arco de 3 correntes do lado, eu prendo com ponto baixo, faço 3 correntes, do outro lado prendo com ponto baixo, laço a agulha, sigo para o próximo intervalo trabalhar mais 9 pontos altos. Vou fazer minha sequência e venho para finalizar junto com vocês. Chegando ao final da nossa primeira carreira de bicos, aqui vocês vão observar que o nosso trabalho, ele tá levemente com as pontinhas viradas para cima, mas é normal. Aqui eu fiz a sequência de 9 pontos altos, 3, 6, 9. Já prendi do ladinho com ponto baixo. Vou fazer a sequência de 3 pontos de corrente. Vou prender com ponto baixo na argola seguinte. E agora eu vou arrematar com ponto baixíssimo. Aqui nós fizemos ponto baixo com uma corrente. Nessa corrente eu introduzo a agulha, puxo o fio lá atrás e eu fecho, fazendo um ponto baixíssimo e finalizando a nossa carreira. Vocês observem que ele tá assim, né? Levantadinho aqui as pontinhas, não tem problema. Agora, para nossa próxima sequência, alongo essa laçada, no ponto alto da frente, eu introduzo a agulha de trás para frente, pegando apenas essas 2 argolinhas aqui de cima, e eu conduzo essa laçada lá pro outro lado. Esse primeiro leque, nós não vamos trabalhar a sequência completa que vocês devem fazer em cada um dos pontos. Porque nós pulamos o primeiro ponto para poder passar a laçada e já no primeiro ponto tem aumento. Então, aqui eu vou seguir trabalhando do segundo ponto, porque é onde nós fizemos a laçada pro outro lado, né? Então, eu fiz um ponto baixo com uma corrente, tem o primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu faço o segundo ponto alto, laço a agulha, o terceiro ponto alto. Fiz 3 pontos altos. Em cima do 5º ponto alto, eu introduzo a agulha e vou trabalhar uma sequência de aumentos, que são 2 pontos sobre o mesmo ponto. 2, laço a agulha e vou seguir mais uma sequência de 3 pontos altos, trabalhando sozinhos, um em cada ponto. Faço o segundo ponto alto sozinho. No próximo ponto, mais um ponto alto sozinho. Laço a agulha no último ponto. Eu vou trabalhar o aumento, que são 2 pontos juntos. 2. Completei os 2 pontos. Aqui do lado eu prendo com ponto baixo. Laço a agulha e agora nós vamos trabalhar o próximo leque, que é a sequência completa que vocês irão fazer em cada um dos leques seguintes. E esse aqui nós vamos completar só na hora do arremate. Então, laço a agulha, prendi com ponto baixo, laço a agulha, no primeiro ponto alto eu vou trabalhar 2 pontos altos, um e o segundo. Laço a agulha, vou seguir uma sequência de 3 pontos altos sozinhos, trabalhando um em cada ponto. Trabalho o primeiro ponto alto sozinho, laço a agulha no próximo ponto,
mais um ponto alto sozinho, laço a agulha no terceiro e faço o terceiro ponto alto sozinho. Laço a agulha em cima do quinto ponto alto da carreira anterior, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos juntos. 1, 2, laço a agulha e vou seguir uma nova sequência, fazendo 3 pontos altos sozinhos, um em cada ponto. Faço o segundo e agora o terceiro. Laço a agulha no último ponto, aumento 2 pontos sobre o mesmo ponto, 1 e o segundo. No espaço de 3 correntes, introduz a agulha e prende direto com um ponto baixo, laço a agulha e sigo para o próximo leque, trabalhar essa mesma sequência. 2 pontos altos no primeiro ponto, uma sequência de 3 pontos altos sozinhos, 1, 2 e o terceiro. Sob o quinto ponto eu faço 2 pontos altos juntos, 1, 2, laço a agulha, sigo uma sequência de 3 pontos altos sozinhos, sendo um em cada ponto, 1, 2 e o terceiro, laço a agulha, em cima do nono ponto da carreira anterior, eu trabalho 2 pontos altos juntos, 1 e o segundo. Aqui nesse espaço de correntes, prendo direto com um ponto baixo e sigo para o leque do lado fazer novamente essa mesma sequência. Aqui ainda observem que os nossos leques estão com as pontinhas para cima, né? Não tem problema, pode seguir a sua sequência. Vou fazer toda a minha chegando aqui, eu venho finalizar ela junto com vocês. Chegando ao final da segunda carreira de bicos do nosso trabalho, eu segui trabalhando essa mesma sequência que eu falei para vocês, 2 pontos altos no primeiro ponto, segui fazendo uma sequência de 3 pontos altos sozinhos, sendo um em cada ponto. No quinto ponto, fiz o aumento, 2 pontos no mesmo ponto, novamente uma sequência de 3 pontos altos sozinhos, e no nono ponto eu repeti o aumento da peça. Ou seja, no primeiro ponto, no quinto e no nono ponto, você tem que fazer o aumento da sua peça. Vai fazer 2 pontos no mesmo ponto e nos demais pontos do leque você faz apenas um. Nesse espaço de corrente você prende direto com um ponto baixo. Agora vou laçar a agulha, prendi com ponto baixo, laço a agulha e esse é o primeiro ponto do leque inicial. Nós vamos fazer a nossa sequência de aumentos nesse ponto, pegando por baixo do relevo, puxo o fio lá atrás e aqui eu trabalho o primeiro ponto alto, laço a agulha e ainda no mesmo ponto, introduzo a agulha e faço o segundo ponto alto do leque. No ponto do lado nós fizemos um ponto baixo com uma corrente, na parte da correntinha introduzo a agulha, puxo o fio lá atrás e arremata fazendo um ponto baixíssimo, finalizando a sequência trabalhada com o tom de verde da nossa peça. Então, gente, finalizei o trabalho com o fio verde e olha como a minha peça ficou com a pontinha dos leques todas viradinhas para cima. Não tem problema, tá? Que agora nós vamos fazer a parte do acabamento final. Aqui eu vou cortar esse fio, corto um pouquinho maior. Gente, eu sou apaixonada por essa peça. Vou alongar, puxar esse fio e vou conduzir ele aqui pro outro lado para guardar acabamento posterior. Aquele tom de queijo lá, aquele tom de laranja, o Dark Cheddar. Vou trocar de agulha, vou pegar 2,5 milímetros que eu trabalhei no outro. Peraí. Vou trabalhar com fio duplo, porque é aquela linha Clea 1000, a cor Dark Cheddar. O número vai ficar aqui na tela, tá? E a agulha que eu vou utilizar é a 2,75 milímetros. Então, primeiro nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, contornando toda a parte superior da nossa segunda carreira de bicos. Vou prender esse fio aqui. Eu deixo
mais ou menos um tamanho que nós consigamos fazer acabamento depois. Você pode deixar um tamanho que você se sente confortável, mais de 10, 15, 20 centímetros é suficiente, tá? 20 centímetros é até bastante. Vou deixar mais ou menos assim, ó, pegando um arquinho e a metade do outro. Eu acho que é um tamanho muito bom. Então, introduzi a agulha, tem a laçadinha aqui, tem as duas laçadinhas porque é fio duplo. Essa agulha é a 2,75. Eu introduzo a agulha no ponto da frente, puxo a laçada e eu faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, ponto baixíssimo, e vou contornando toda a borda dos nossos leques com pontos baixíssimos. Você pode escolher uma outra cor, caso você queira. Chegando nesse ponto aqui, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos da mesma forma que nós seguimos aqui no início. E é só contornar a peça inteirinha dessa mesma forma. É bem simples essa carreira de acabamento. Esses barulhos, as obras aqui da vizinhança. E olha só como tá ficando. Eu achei bem bonito essa cor. Esse fio aqui depois nós vamos fazer acabamento com ele. E por enquanto vai ficando assim. Vou fazer aqui a minha sequência e venho para fechar essa carreira com vocês. Chegando ao final da carreira, vou trabalhar os últimos pontos junto com vocês e arrematar essa carreira também. Faço ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Aqui é aquele ponto baixo, repete ponto baixíssimo. E agora nós estamos aqui do lado, no ponto inicial. Nesse ponto, nós podemos alongar a laçada e passar ela aqui por dentro do outro ponto. Levando o fio lá pro outro lado. Ficando desse jeito aqui o trabalho. Pode deixar ela mais alongadinha. Então, vou dar uma regulada nesse ponto. E vamos trabalhar a próxima sequência. Aqui nós estamos no segundo ponto do aumento. Introduz a agulha pegando a argolinha lá de trás, faz um ponto baixo, 3 pontos de corrente e nesse mesmo ponto você faz um ponto picô. No ponto do lado, pega só a argolinha de trás, ponto baixo. No ponto do lado, ponto baixo. No outro ponto, também repete ponto baixo. Novamente, aqui é o ponto do aumento. No primeiro, apenas um ponto baixo. No segundo ponto, vamos fazer o ponto baixo com o picô. Peraí. No segundo ponto, vamos trabalhar ponto baixo com 3 pontos de corrente, fechando e fazendo mais um ponto picô. Nos próximos pontos, vamos fazer ponto baixo, também fazemos ponto baixo, esse é o ponto do aumento. Porém, se nós fizermos o ponto baixo com o picô no segundo ponto, como nós temos trabalhado nos outros, ele vai ficar em cima desse outro ponto aqui. Serão 3 pontos picôs. Esse nós trabalhamos no segundo, o segundo picô também foi no segundo ponto do aumento, porém esse vai ser no primeiro. Então, fiz um ponto baixo, 3 correntes e eu fecho fazendo um ponto picô. No ponto, que é o segundo do aumento, pega só a argolinha lá de trás e faz ponto baixo. Nessa outra argolinha do ponto baixo, repete ponto baixo. Regula aqui. Repete ponto baixo. No primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto do leque seguinte, no segundo ponto do aumento do leque seguinte, vamos fazer ponto baixo, 3 pontinhos de corrente
E vamos fechar fazendo mais um ponto picô. No ponto do lado, ponto baixo. No próximo ponto, faço também um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No segundo ponto do aumento, ponto baixo, 3 correntes e faz o picô. No pontinho do lado, ponto baixo. No próximo ponto, também ponto baixo, faço o terceiro ponto baixo. Na parte do último aumento do leque, no primeiro ponto, nós vamos fazer o ponto baixo com o picô. Faço ponto baixo, 3 pontinhos de corrente e eu fecho fazendo o picôzinho. No segundo ponto, que era o ponto do aumento, apenas o ponto baixo. Nesse ponto baixo que separam a sequência dos leques, apenas ponto baixo. No primeiro ponto baixo do leque seguinte, no primeiro ponto alto do leque seguinte, um ponto baixo. No segundo, vamos repetir, ponto baixo, 3 correntes e fecha, fazendo o picô no próximo ponto, ponto baixo. E nós vamos seguir essa sequência por toda a volta. Chegando ao final da nossa última sequência, trabalhei o ponto picô, um ponto baixo em cada ponto alto. E aqui nós estamos no primeiro ponto alto da última sequência de aumentos. Fiz o ponto baixo, 3 correntinhas, volto e fecho fazendo também um ponto picô. Do segundo ponto, que é o aumento, faço apenas um ponto baixo. No ponto baixo, repete fazendo ponto baixo. No primeiro ponto alto do leque inicial, faz um ponto baixo. E aqui chegamos no primeiro ponto, no qual nós trabalhamos um ponto baixo com um ponto picô. Então, eu introduzo a agulha no meio desse ponto baixo, faço a laçada lá atrás e arremato fazendo um ponto baixíssimo. Podemos cortar esse fio. Essa laçadinha eu vou deixar ela alongada, introduzo a agulha de trás para frente, nessa voltinha aqui onde nós arrematamos o ponto picô. Então, eu introduzo a agulha de trás para frente, pego a laçada alongada e levo lá para trás. Aqui atrás eu vou passar o fio por dentro dessa argolinha. Aqui a argolinha tá aqui atrás. Nessa parte de trás eu passo o fio aqui por dentro e eu posso puxar apertando porque vai fechar como se fosse um nó. Vamos fazer a sequência de acabamentos conduzindo o fio aqui por trás, nessa base de pontos baixos que nós fizemos, pega nessas perninhas aqui, você pode conduzir o ponto. Essa sequência, você pode conduzir esses fios aqui por trás. Chegando mais à frente, você pode dar um nozinho e depois conduz mais um pouquinho e corta o fio e tá pronto. Vou cortar rente à peça, praticamente. Eu dou uma esticadinha e o fio entra dentro dessas duas perninhas aqui. Então, é assim que eu faço o meu acabamento. Gente, essa peça ficou simplesmente maravilhosa. E ficou pronto o nosso trabalho. Aqui eu medi a peça, ela tá medindo 37,5, 37 centímetros, ponto 5. Vamos pesar o nosso trabalho. Vou zerar agora, novamente, porque eu coloquei o pratinho. Vamos pesar a peça. Vou pesar a peça. E tá pesando 123 gramas de linha para poder produzir o nosso trabalho. Vou pesar aqui o outro só para ver se houve alguma diferença. 121 gramas, esse é um pouquinho mais, 2 gramas mais leve esse trabalho. Esse é o nosso primeiro trabalho que nós fizemos naquela primeira videoaula.
e esse é o segundo. Ele é um pouquinho mais aberto, como vocês podem observar. Ele, não sei, ele estica um pouco mais. Tem uma diferencinha aí, porque na 8ª carreira foi apenas 1 ponto de diferença, mas na 10ª vai para quase 5 pontos, né? Esse foi o nosso passo a passo. E eu peço desculpa a vocês, mas às vezes quem faz crochê sabe que um descuido, né? Principalmente quem faz muito tempo seguido, várias horas seguidas crochê, você dá um descuido de um pontinho aqui embaixo e ele acaba refletindo em toda a peça. O que aconteceu que essa minha primeira, eu tive esse descuido de não fazer um ponto aqui embaixo que foi refletindo em todas as outras carreiras. Porém, eu fui ajustando isso e deu certo a peça por conta desses ajustes. Mas a peça de vocês fazendo essa contagem de pontos correta, que é o que está nessa peça aqui, não ia dar certo, não ia ser preciso também fazer esses ajustes somente na carreira com as correntes para poder fazer os bicos, como eu mostrei para vocês. Qualquer dúvida deixa para mim nos comentários. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, apoie o meu trabalho, porque assim vocês me ajudam. Desculpem os erros que eu cometi na primeira aula, mas às vezes a gente exige demais do nosso corpo e não respeita o nosso cansaço. E quem faz crochê sabe que a vista cansa bastante e a gente fica até meio que cega na hora da contagem de pontos. Não é só nem a vista, a mente também vai cansando, né? O corpo, um descuido aqui embaixo reflete em toda a peça. Mais uma vez eu peço desculpa a cada um de vocês. Quero agradecer a Marcileia por ter enviado o pedido de passo a passo dessa peça e me mandou a foto no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é @decorandop. Me segue por lá, porque ficamos mais próximas e conectadas. Gente, eu tô praticamente quase que 24 horas no Instagram. Quando vocês me mandam direct, eu sempre tento responder todo mundo o mais rápido que eu posso. Eu não sei o nome dessa peça, se você sabe o nome desse trabalho, comenta pra mim aqui embaixo. Nos ajude a dar os devidos créditos tanto aos criadores da peça, quanto ao nome da peça que a pessoa colocou. Eu agradeço muito se vocês puderem contribuir com isso aqui para o nosso canal. A peça não é uma criação minha, eu apenas vi a foto que a Marcileia mandou. Inclusive o Instagram dela é esse aqui abaixo. Vão lá dar uma olhada no trabalho dela, segue ela por lá também. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem é novo e chegou aqui agora e não é inscrito no nosso canal, só clicar no botão inscrever-se que fica aqui abaixo. Temos vídeos de passo a passo em crochê e na segunda-feira tem um vídeo bem descontraído por aqui, algo bem mais próximo da minha realidade, rotina, dicas de decoração. Compartilho com vocês algo bem vida real mesmo. E eu espero que vocês também gostem desse tipo de vídeo. Dá uma passada por aqui na segunda-feira, eu vou agradecer de receber vocês aqui também. Para quem já é inscrito, deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do passo a passo. Muito obrigada para quem assistiu essa aula até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!